Então, pessoal, eu assisti a um vídeo esta semana que me deixou com muita coisa para pensar. Donald Trump, o 45º e agora 47º presidente dos Estados Unidos, apareceu numa cerimônia em Miami, na companhia de líderes de toda a América Latina e Central, para anunciar algo que ele chamou de Shield of the Americas, o Escudo das Américas, e junto com isso, uma coalizão militar chamada de America's Counter-Cartel Coalition, a AC3. Em outras palavras, Trump montou uma aliança militar hemisférica oficialmente voltada para combater o narcotráfico e os cartéis. Parece importante, né? E é. Mas como tudo que envolve Trump, a história é muito mais complicada do que parece na superfície. Deixa eu primeiro te contar o que aconteceu naquele salão em Miami, porque o discurso de Trump foi, como sempre, uma mistura de anúncio político, stand-up comedy, fanfarronice e ameaça velada. Trump entrou na sala sendo anunciado como o 45º e 47º presidente, e deu para sentir o ego entrando antes dele. Ele começou falando sobre o Irã, sobre ataques militares, sobre navios destruídos, sobre comunicações derrubadas. Disse, com orgulho, que atacaram 42 navios da Marinha iraniana em 3 dias, derrubaram a Força Aérea, cortaram todas as telecomunicações do país. Ele falou isso como quem comenta o placar de um jogo de futebol. Tranquilo, quase entediado. E então emendou. São pessoas ruins, muito ruins. Sem nenhuma transição, sem nenhuma cerimônia diplomática. Só, são ruins. E passou para o próximo assunto. Aí ele disse que ia viajar direto depois daquele evento para Dover, que é onde os corpos dos soldados americanos mortos em combate chegam de volta ao país, para receber as famílias dos militares que morreram no Irã. E falou isso com uma frieza que me arrepiou. Disse que eles estão voltando para casa de uma maneira diferente da que esperavam, que são heróis e que vai tentar manter ao mínimo as baixas. Isso tudo em menos de 2 minutos de discurso. Depois foi rindo e fazendo piada sobre endossos políticos. É aí que começa o anúncio principal. Trump diz que reuniu aquele grupo de líderes para criar o Escudo das Américas, uma nova organização hemisférica voltada para a segurança, prosperidade e Estado de Direito. E junto com isso, a coalizão militar contra os cartéis. Ele destacou que 17 nações já assinaram o documento de adesão. E aí começou a chamar os líderes presentes um por um, como se fosse um show de premiação. Javier Milei, da Argentina, Nayib Bukele, de El Salvador, Santiago Peña, do Paraguai, Daniel Noboa, do Equador, José Raul Molino, do Panamá, o presidente de Honduras, da Guiana, da Bolívia, da Costa Rica, da República Dominicana, de Trinidad e Tobago e o presidente eleito do Chile, José Antônio Cast. Uma lista que, olhando com cuidado, já diz muita coisa. Trump falou sobre os cartéis como se fossem um inimigo a ser exterminado com precisão cirúrgica, ou com míssil de precisão, literalmente. Ele disse, sem nenhum rodeio, que os Estados Unidos estão dispostos a usar mísseis contra líderes de cartéis nos territórios dos países parceiros, se esses países quiserem. Direto para a sala de estar deles. O fim daquele chefe de cartel. Disse que muitos líderes preferem não usar esse tipo de força, que tudo bem, que cada um faz do seu jeito, mas que quem quiser ajuda é só pedir. Parece generosidade, mas na linguagem diplomática real, isso é uma ameaça disfarçada de oferta. É o tipo de coisa que diz: nós podemos entrar no seu território quando quisermos. Estamos te dando a chance de pedir antes de fazer. Ele também falou muito sobre o México. Disse que o epicentro da violência dos cartéis é o México, que os cartéis mexicanos estão controlando boa parte do que acontece no hemisfério, e que os Estados Unidos farão o que for necessário para proteger a segurança americana. Elogiou a presidente do México, Claudia Sheinbaum. Disse que ela tem uma voz bonita e que é uma boa pessoa, mas que ela precisa deixar os Estados Unidos ajudarem a erradicar os cartéis, porque eles estão tomando conta do México. É uma pressão enorme embrulhada em elogio. Trump faz muito isso. Sorri enquanto aperta o pescoço. Ele falou sobre Venezuela com um nível de detalhe que me surpreendeu. Disse que os Estados Unidos realizaram uma operação militar para capturar Nicolás Maduro. Chamou de Operação Absolute Resolve. Descreveu como uma incursão de 18 minutos dentro de uma base militar venezuelana.
Disse que foi violento, que capturaram Maduro, que não perderam nenhum soldado, nenhuma aeronave, nenhum equipamento. Apresentou isso como um sucesso absoluto. E então anunciou que os Estados Unidos reconheceram formalmente o novo governo da Venezuela, liderado por alguém chamada Dely Rodrigues, e que fecharam um Acordo do Ouro com Caracas para a exploração e venda de ouro e minerais venezuelanos. Em resumo, tiraram Maduro, botaram um governo aliado e já estão extraindo recursos naturais. Se isso não é intervencionismo clássico, eu não sei o que é. Sobre Cuba, Trump foi mais cauteloso, mas igualmente revelador. Disse que Cuba está nos seus últimos momentos de vida como regime, que não tem dinheiro, não tem petróleo, perdeu o suporte da Venezuela e que os cubanos já estão negociando com ele e com Marco Rubio. Disse que seria fácil fechar um acordo com Cuba, que Marco vai dedicar 1 hora para isso depois que terminar outras negociações. 1 hora. Para resolver mais de 60 anos de bloqueio e conflito político. É o tipo de arrogância que só Trump consegue pronunciar com um sorriso no rosto. E tem mais. Trump falou sobre Rússia e Ucrânia. Disse que o ódio entre Putin e Zelensky é tão profundo que torna difícil qualquer acordo de paz. Que 25 a 31 mil pessoas estão morrendo por mês, que está tentando ajudar como um favor à Europa. Depois passou para a Índia e Paquistão, onde disse ter resolvido uma crise de décadas, usando tarifas e comércio como ferramenta diplomática. Depois voltou para o hemisfério. Depois fez piada sobre intérpretes. Depois falou de navios de guerra. O discurso de Trump é uma viagem de trem em alta velocidade, passando por paisagens completamente diferentes, mas sempre voltando para a mesma estação. Os Estados Unidos são os maiores, os mais fortes, e Trump é o maior de todos os americanos. Agora, vamos sair do palpável e entrar no que eu acho que tudo isso significa de verdade. Primeiro ponto. Isso não é só uma aliança anti-cartel. Nenhuma aliança militar é só o que ela diz ser na cerimônia de lançamento. O combate ao narcotráfico é o pretexto, o wrapper, a embalagem bonita. O que está sendo construído aqui é uma estrutura de influência militar americana direta sobre os governos do hemisfério. Quando Trump diz que os Estados Unidos podem usar mísseis em território aliado se você quiser, o que ele está fazendo é normalizando a presença militar americana como ferramenta doméstica de outros países. É criar uma dependência. Você deixa os americanos entrarem, aceita a lógica deles, incorpora o aparato deles nas suas forças armadas. E aí, quando quiser sair, não consegue mais. É uma armadilha institucional disfarçada de solidariedade. Segundo ponto. A escolha dos participantes é muito eloquente. Olha quem está nessa lista. Milei, que desfez metade do Estado argentino e abriu a economia para o capital americano em tempo recorde. Bukele, que colocou 80 mil pessoas na prisão sem julgamento adequado e governa El Salvador com poderes quase absolutos, e que é adorado pela direita americana como exemplo de eficiência. Cast, que ainda nem assumiu o Chile, mas já está celebrando com Trump em Miami. Daniel Noboa, do Equador, que declarou guerra aos cartéis dentro do próprio país e pediu ajuda militar americana. Rodrigo Paz, da Bolívia, que chegou ao poder depois de uma transição política extremamente conturbada. O que esses líderes têm em comum? Todos têm alguma forma de alinhamento ideológico com a direita americana. Todos precisam de alguma coisa que os Estados Unidos têm: dinheiro, segurança, legitimidade internacional. E todos, em maior ou menor grau, têm problemas de governança que os tornam dependentes de apoio externo. Terceiro ponto. E o Brasil? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. O Brasil, a maior economia da América Latina, o país mais populoso da região, com a maior força militar da América do Sul, simplesmente não está nessa coalizão. E a resposta é simples: Lula. Luiz Inácio Lula da Silva é tudo que Trump odeia num líder. É de esquerda, é do sul global, tem relações próximas com China, com Venezuela histórica, com Cuba, com os BRICS. Lula não ia se sentar naquela mesa nem se Trump pagasse a passagem. E Trump, por sua vez, não ia convidar Lula nem que fosse para encher a foto. Mas tem algo mais profundo aqui que precisa ser dito. A ausência do Brasil não é só ideológica, é estratégica. E é, na minha análise,
correta do ponto de vista dos interesses brasileiros, independentemente do que você pensa de Lula como governante. O Brasil tem uma política externa historicamente baseada em não intervenção, em soberania nacional, em multilateralismo. Entrar numa coalizão onde os Estados Unidos reservam para si o direito de lançar mísseis em território de países membros com permissão seria um abandono histórico dessa tradição. Seria colocar o Brasil numa posição de subordinação que nenhum governo sério aceitaria, de direita, de esquerda ou de centro. Além disso, o Brasil tem sua própria relação com o narcotráfico. O PCC, o Comando Vermelho, as milícias do Rio de Janeiro. São organizações poderosas, com ramificações internacionais, que o Estado brasileiro lida há décadas com métodos próprios, com acertos e erros. A ideia de convidar os americanos para ajudar com isso é assustadora para qualquer analista de segurança brasileiro sério. Porque americanos que ajudam com segurança interna costumam deixar rastros difíceis de limpar. Pergunte ao Iraque. Pergunte à Colômbia dos anos 80 e 90. Quarto ponto, a questão da legitimidade. E aqui eu vou ser direto, porque esse é o nó de tudo. Vários dos líderes que estavam naquela sala em Miami têm legitimidade democrática questionável. Não estou dizendo que são ditadores, mas estou dizendo que a linha entre democracia funcional e governo de exceção está perigosamente tênue em vários desses países. Bukele, por exemplo. O homem mudou a Constituição de El Salvador para poder se reeleger, o que era expressamente proibido. Encheu presídios com dezenas de milhares de pessoas usando legislação de emergência que suspende garantias constitucionais básicas. Quando a Corte Suprema tentou questionar suas ações, ele substituiu os juízes. Isso é democracia? Nos Estados Unidos, Bukele é apresentado como um herói da segurança pública. Na linguagem dos direitos humanos, é um líder autoritário que usa o medo do crime como justificativa para concentrar poder. E Trump não só o elogia, como o apresenta como modelo. Milei, na Argentina, chegou ao poder de forma democrática, isso é verdade. Mas seus métodos de governança, dissolução de ministérios, confronto permanente com o Congresso, privatização acelerada de serviços públicos, ataques a instituições, colocam questões sérias sobre o que democracia significa além do voto. E ele também está lá, sorrindo para as câmeras ao lado de Trump. Noboa, do Equador, declarou conflito armado interno contra os cartéis, o que em termos jurídicos é extremamente problemático porque equipara cidadãos, mesmo que criminosos, a combatentes de guerra, removendo proteções legais fundamentais. É eficiente no curto prazo? Talvez. É sustentável? É constitucional? É um precedente perigoso? Sim, sim e sim. O que estou dizendo é o seguinte: Trump está construindo uma aliança com líderes que, em muitos casos, chegaram ao poder ou se mantêm no poder usando métodos que os próprios americanos condenariam em outros contextos. É a velha lógica da Guerra Fria. É um bastardo, mas é o nosso bastardo, reciclada para o século XXI com o rótulo de combate ao narcotráfico. Quinto ponto. O que vai acontecer de verdade? Deixa eu fazer algumas hipóteses. A curto prazo, vai ter mais operações militares americanas no hemisfério. Discretas, algumas mais visíveis. Vai ter drones sobrevoando fronteiras com permissão dos países membros. Vai ter treinamento de forças especiais. Vai ter inteligência compartilhada. Vai ter pressão sobre países não membros, como o Brasil, para aderir ou pelo menos não atrapalhar. Vai ter também financiamento americano indo para os governos aliados, condicionado a determinados comportamentos. Isso já acontece há décadas, mas agora vai ter uma estrutura formal, um nome bonito e uma cerimônia de assinatura. A médio prazo, eu espero ver conflitos internos em alguns dos países membros. Porque combater cartéis militarmente, sem endereçar as causas sociais e econômicas do crime organizado, é como tentar esvaziar o oceano com uma colher. Os cartéis existem porque há mercado para drogas, porque há pobreza estrutural, porque há estados fracos, porque há corrupção endêmica. Mandar mísseis não resolve isso. Na melhor das hipóteses, descapita uma organização e abre espaço para outra tomar o lugar. A Colômbia viveu isso durante décadas. O México está vivendo agora. A longo prazo, o que me preocupa mais é a normalização da intervenção militar americana como solução para problemas de governança na América Latina.
Se isso se tornar aceitável, se virar prática corrente que os americanos entrem em território latino-americano com força militar para resolver problemas de segurança, nós vamos ter criado um precedente que vai ser muito difícil de reverter. E os países que vão pagar o preço mais alto são exatamente aqueles que mais precisavam de soberania real: os menores, os mais pobres, os mais dependentes. Tem uma cena no vídeo que ficou gravada na minha cabeça. Trump está no palco, está brincando sobre como não vai aprender espanhol, está fazendo piadas sobre o nome da primeira-ministra de Trinidad e Tobago, porque é parecido com o nome de Kamala Harris. E os líderes latino-americanos na sala estão rindo, estão aplaudindo, estão posando para a foto. E eu fico me perguntando, o que eles estão pensando de verdade? Será que alguém ali está confortável? Será que Noboa, que tem um país em chamas por causa dos cartéis, está pensando, sim, é exatamente isso que eu preciso? Ou será que estão todos ali porque precisam de algo? Dinheiro, legitimidade, proteção, e Trump é o único que está oferecendo neste momento. Porque no fundo é isso. Quando um país como El Salvador, ou Honduras, ou Equador senta à mesa com Trump e concorda em fazer parte de uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos, não é porque eles estão convencidos de que é a melhor política pública. É porque eles estão desesperados. Os cartéis são reais, a violência é real, as pessoas morrendo são reais. E quando o Estado está tão enfraquecido que não consegue proteger seus cidadãos, você aceita a ajuda de quem aparece. Mesmo que esse alguém tenha um histórico complicado, mesmo que as condições sejam questionáveis, mesmo que a soberania que você está cedendo seja algo que você jamais vai recuperar facilmente. E é isso que me parece a tragédia mais profunda de tudo que vi naquele vídeo. Não é Trump fazendo piada com nomes hispânicos, enquanto presidentes latino-americanos sorriem constrangidos. Não é a arrogância do "eu posso dar um míssil se você quiser". A tragédia mais profunda é que vários daqueles países chegaram àquela mesa em posição de fraqueza. E acordos feitos em posição de fraqueza raramente terminam bem para quem está do lado mais fraco. O Brasil não está nessa sala. E independentemente do que você pensa de Lula, independentemente das suas preferências políticas, eu acredito que isso é algo positivo para o Brasil no longo prazo. Porque significa que o Brasil ainda tem espaço para construir sua própria estratégia de segurança. Ainda tem espaço para negociar com múltiplos atores. Ainda tem espaço para ser um agente, não um instrumento. Mas o Brasil não pode ficar apenas de fora e olhar. Porque o que está sendo construído aqui vai ter consequências diretas para nós. Se os cartéis mexicanos são pressionados militarmente no norte, eles vão buscar novos mercados e novas rotas. Parte disso vai passar pelo Brasil, já passa. Se os americanos começam a operar militarmente em países vizinhos, isso cria uma dinâmica de segurança regional que o Brasil vai ter que responder. Se governos autoritários do hemisfério ganham legitimidade e recursos americanos, isso cria um desequilíbrio político regional que afeta o Brasil diretamente. A diplomacia brasileira vai ter muito trabalho nas próximas semanas e meses. Vai ter que responder a pressões americanas para aderir ou simpatizar com essa coalizão. Vai ter que manter relações com países que estão dentro da aliança sem entrar nela. Vai ter que continuar justificando sua ausência sem provocar confronto desnecessário com Washington. É um equilíbrio difícil, e eu não tenho certeza de que o governo atual tem os instrumentos ou o talento diplomático para fazer isso de forma ideal. Mas voltando ao discurso de Trump por um momento, porque tem uma coisa que eu não quero deixar passar. Em meio a tudo aquilo, as piadas, as fanfarronices, os anúncios de guerras e alianças, houve um momento em que ele falou sobre ir a Dover, receber os caixões dos soldados americanos mortos no Irã. E por um segundo, o tom mudou. Ficou mais pesado. Não por muito tempo, mas ficou. E isso me lembrou que por trás de toda essa geopolítica, de toda essa construção de poder, de toda essa retórica inflamada, existem pessoas reais morrendo em lugares reais. Soldados americanos, civis iranianos, cubanos que não têm gasolina suficiente para reabastecer aviões, venezuelanos sob um governo que foi instalado por uma operação militar estrangeira, hondurenhos vivendo com medo de cartéis que o Estado não consegue controlar. A geopolítica é fascinante de analisar, mas às vezes é bom dar um passo atrás
e lembrar que por baixo de toda essa arquitetura de poder existe sofrimento humano concreto. E que as políticas que são anunciadas com fanfarra em Miami têm consequências que chegam até favelas no Rio, até aldeias no interior do Honduras, até famílias no Irã que perderam alguém numa noite em que 42 navios foram destruídos e as comunicações de um país inteiro foram cortadas. Trump está construindo um novo tipo de ordem hemisférica. Ela é real, ela está acontecendo e vai ter consequências duradouras. Mas é uma ordem construída sobre fundações frágeis, governos com legitimidade questionável, alianças baseadas em dependência e não em igualdade, e uma lógica de segurança que trata sintomas enquanto ignora causas. Pode funcionar no curto prazo em alguns lugares, mas no longo prazo, histórias assim costumam terminar de formas que ninguém previa quando tiraram a foto sorrindo. Eu sou Marcelo Rocha e isso foi minha análise do discurso de Trump no lançamento do Escudo das Américas. Se você quer continuar acompanhando como isso se desdobra, fica de olho, porque essa história está só começando.